em homenagens ao saudoso pastor José Borges. Comentários de usuário que deixam suas experiências de pastor e pessoa com o saudoso pastor José Borges. Saudoso pastor José Borges, como muitos que fizeram parte do crescimento da IPDA, servir de exemplo para essa geração que desconhece o trabalho que fizeram, e não são mencionados pelos líderes, que sabemos que não honram os obreiros e pastores querendo levar para si o crescimento da IPDA, que na verdade, querem levar para si a honra que não fizeram nada, a não ser ficar nos escritórios aconchegados. Quantos muitos foram aos continentes? Sofreram perseguições, enfermidades e até necessidade, tudo por amor a almas, e fica aqui neste canal e dos usuários a nossa homenagens a esses grandes heróis da fé. @EliserBorges6799. Quero eu agradecer ao nosso irmão Levi, pela linda homenagem e pelas lindas palavras a respeito do meu querido pai. Até eu me emocionei. Saudades dessa cidade maravilhosa que é Porto Alegre. @AlexandreSantos 5ir. São poucos os grandes homens de Deus como este, nos dias atuais. Faz muita falta. @Ismael Figueiredo Rosa 1411. Homem de Deus ele, eu gostaria de ter mais MSGS dele. @Marcos de Oliveira 1984. Eu fui membro da IPDA de Londrina PR no ano de 1984 a 1986. Ele era o dirigente, um virtuoso e ungido homem de Deus. Quantas saudades. @Luiz de Oliveira Rodrigues 4259. Eita, tempo de palavras poderosas, eu conheci e vivi neste tempo, glórias a Deus. @Rafael Candido 7569. Este sim era usado nas mãos de Deus, era fogo puro cheio do Espírito Santo. @Missionário Franca.26. Em 2002 em Goiânia, na vigília um dia antes do batismo. Eu estava na fila para o José Borges orar, ele olhou para mim e disse: você com esse cabelo está parecendo Elvis Presley. Eu estava cabeludo kkkk. @Dauaraujo8881. Em 1996 ele dirigia a sede da IPDA, em Porto Alegre ao lado da rodoviária. Foi o meu primeiro pastor. Orava por libertação e pessoas caíam, endemoninhado. Em Severino Patrocínio 9172, saudades desse servo de Deus. PB Monto José Borges. Homem, sincero, reto, é temente a Deus e desvia-se do mal. Amém, glória a Deus. Alexandre Santos 1ir. Pastoreou Goiânia por 2-0, foram muitas bênçãos. Ficou para a história. O Paulinho Gabi 7402. Saudades do pastor José Borges, homem de oração, custava de conversar com ele. Rogério Atalaia 158. Quando começava a orar, pessoas oprimidas caíam lá na calçada da igreja. Eimora Saturno KS 5BBP, onde está a família do irmão Zé Borges hoje em dia? Eu lembro que ele tinha filhos. Será que estão na igreja? O Ronaldo Tenório, 1969. Com ele não tinha revelação mentirosa. Era muito zeloso pelas coisas de Deus. E Santos Elias 22. Eu tenho uma fita cassete aqui em casa. Gravação de um culto na sede mundial, 1989, com o presbítero José Borges. Namara Alfredo Goulart, 9066. Eu me converti na época que ele era responsável em Porto Alegre, por ver ele pregar. Era muito lindo ver as pregações. Era uma simplicidade, bastante comunhão com Deus. E Deus fazia maravilhas. E Ronaldo Almeida, 8821. A paz do Senhor Jesus, eu já fui nós, culto do PB José Borges. Ele foi uma bênção nas mãos de Deus. Grande homem de Deus, que tempo bom. E Eduardo Guilherme, C2U. José Borges foi pastor aqui em Minas Gerais. Era pastor responsável pelo estado. Partirei de muitas vigílias com ele. Ele contava esse testemunho. Tempo inesquecível. Foi muito bom. Ele era usadíssimo por Deus. Rei era Luiz Gustavo, QOF 4GQ. Não conheci pessoalmente mais irmãos que congregaram com ele. Realmente ele era muito usado por Deus em Marcos Oribes. Tive o privilégio de ser pastorado por esse homem de Deus, final dos anos 80, em Porto Alegre, RS. Tempo bom que não volta mais. João Ferreiro, 9585. Eu estava na sede. No dia que ele faleceu, veio o anúncio do falecido dele. Mas não conheci ele pessoalmente não. Maurílio Silva, 7298. Era muito usado por Deus, grande homem de Deus, em memória, Vanderlei Ricardo, 137. 6. Conheci o presbítero José Borges, era um homem muito abençoado, utilizado nas mãos do Senhor. A Ju Versina Petrolina, 7630.
Ele foi meu pastor em BH, muito usado por Deus. E Valentim Souza Silva, 6865. Eu conhecia. E era meu irmão amigo e meu vizinho. Viajei com ele em algumas concentrações. Vi Deus usar muito ele. Ainda são amigos da família. Marcio Santos, UI9MV. Segura a obreira. Eu prefiro ficar com meu Jesus. Frases inesquecíveis do servo de Deus. João Tadeu Rodrigues, 1070. Eu não congrego na igreja. Deus é amor, mas eu gostava de ouvir os cultos com o presbítero José Borges. E Joel Rubiali, 4466. Eita, conheci ele. Aonde ele ia pregar, eu ia ao Sérgio Goncalves Jor 5. HPB José. Borges foi um dos homens mais usados por Deus que conheci. Uma vez ele jogou o sapato dele na nave, na igreja, e pediu para uma mulher pegar. Quando ela pegou, ela caiu possessa. Nunca me esqueço disso. Eu era criança. Na Misael Ribeiro, 965. A paz do Senhor, eu conheci o irmão presbítero José Borges pessoalmente na sede mundial. A última vez que eu assisti um culto com o presbítero, José disse ele disse: vamos fazer um teste no poder na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Ele leu com autoridade, terminou de ler o verso 17. Caíram umas 40 pessoas endemoniadas. Moro na cidade de Itai, interior de SP. Misael Ribeiro, João Vianney Leandro Paiva, 4822. Eu cheguei na sede mundial. O presbítero José Borges estava trazendo a mensagem naquele mesmo. Me entreguei para Cristo. Recebi uma revelação do Espírito Santo, na qual ele me falou que o Senhor iria me usar através do dom da palavra. Ria João Batista R. Shundaondan Shunagem. Fui obreiro 30 anos da igreja. Deus é amor, cheguei a trabalhar com ele na obra de Deus, que saudades desse tempo. Nilson Santos 57985. Homens mais, usado da IPDA que eu vir. Davi Miranda, Davi Filho, Sérgio Sora, Josi Borges, Perry Charles, Robson Lopes, Leonardo, Everson, Suzinei, Nilson Santos. Este foi e bem-aventurados. Manuel da Silva Almeida, 1795. Eu conheci o presbítero José Borges. Ele era extraordinário, cheio do Espírito Santo. Osvaldo, Alfredo John, Tinco. Eu com Cese, ele muito bom. Eu Osvaldo Limeira. SP, Valdemar Gomes de Moraes, T309. Eu lembro das mensagens poderosas que ele pregava. Faz muita falta nos dias de hoje. José Maria Nunes, 503. Eu ouvia através do rádio, acompanhava quase todos os dias. Nunca conheci diretamente, mas acompanhei nas pregação. Deus abençoe. Josué Almeida, 7046. Este homem realmente foi dos mais usados por Deus tremendamente. Um dia, numa vigília, vi pessoas na hora ser curado do câncer, aidético, curado na hora. Que saudades do pastor José Borges. João Paulo Evangelista Ípida, 5820. Procure servir ao Senhor como ele serviu, e seja usado como ele foi. E assim continua o legado na face da terra. Aco Lucion da Silva, 35. Me lembro que há 38 anos atrás, eu e minha mãe fomos na igreja do JRI São Luís buscar uma bênção. Deixamos minha irmã Marta em casa muito doente. Chegando lá, Deus revelou ao Borges que a minha irmã havia falecido, mas Deus autorizou a ressurreição da minha irmã e ainda a curou para a honra e glória do Senhor Jesus. A Daniel Coelho, Ina 755. Uma vez uma mulher questionara a respeito da pregação que ele fez em Goiânia. A perna direita da mulher endurece. Na hora, teve que pedir perdão. Aí voltou ao normal. A Lucion da Silva, 35. Borges, eu fui no casamento dele lá no Campo Limpo. José Borges e Regina. Archeur Sabino. Graça e paz, esse presbitério. José Borges, em conhecido sem YouTube no mundo inteiro. Era o Estúdio Marli Lopes. Ele foi meu pastor na sede de Goiânia, na 74. Já vi milagres e libertação assustadora através dele. Nana, Defesa da Fé 77. Homem de Deus, muito usado pelo Senhor, muito consagrado no jejum e na oração. Pastor que pregava doutrina, pregava contra a televisão, contra todos os esportes hoje em dia. É raro. Vamos vigiar. Jesus está voltando. Jurandir dos Santos Nascimento, desde 45. Soldado era muito usado mesmo.
Tinha o dom do discernimento de espírito para a glória. Deus Pr. José Borges. Hernan Gademan Machado. José Borges, muito usado por Deus, dirigiu aqui sede de Goiânia. Vi de pertinho Deus curar uma mulher usando ele. Alucion da Silva, 35, José Borges. Me carregou no colo até hoje. Eu estava fora da igreja, mas estou me reconciliado hoje após 33 anos, fora dos caminhos do Senhor. Orem por mim, voltei para ficar. Cantores, Valmir Silva, na Bord 8932. Meu Deus, como eu me lembro do presbítero José Borges. Ele era muito amigo de meu pai. Onde ele pregava, ele convidava meu pai e o irmão José Conde para cantar. Eu lembro dos cultos na sede do Campo Limpo, era demônio para tudo que é lado. Eu era pequena, mas me lembro muito que Deus usava ele poderosamente. Arrepiava mesmo unção pura. Saudades eternas, Hernaro Berval Silva, na 1960. Em Campinas eu vi esse servo fazer coisas extraordinárias. Lindo demais. E Paulo Teodoro V7B. Me converti na Deus é Amor. No ano 89, saudades dessa época. Marcos Agostinho, com a Ananido de 82. Tive o privilégio de participar de cultos com as 4 lendas, da Deus é Amor, Miss David Miranda, José Borges, Joel Miranda e José Pedro Bons Tempos, Herer Paulo Rodrigues B7R. Eu era jovem e fui nos cultos que ele pregava. Vi muitas maravilhas, João Roberto, T.Sem, 81. Esse José Borges era muito usado por Deus. Eu conheci ele. Tivemos em alguns cultos juntos. Ona Wagner Gomes, Chunas Timo 18. Eu fui privilegiado de ver e participar na IPDA nessa época. Tinha muitos pastores usados. A Walter Soares, 2692. Vamos aos comentários. Eu sou desse. Tempo tinha. Muitos. Usado assim. Só não era divulgado, mas eu tenho vários nomes conhecidos. Dava prazer de ir nas vigílias. E concentração. Só que os pastores que estão lá não têm o desempenho porque o dinheiro sempre fala mais alto. E a Hirenan Cavalheiro 2993. Tenho 22 anos de idade. Eu nunca vi isso na minha vida. Estou todo arrepiado e não paro de chorar. Hoje eu vi que nosso Deus é terrível. A Paulo Henrique Mendes Gomes, 5070. Pastor José Borges, quando levantava a mão e orava, era capeta caindo para todo lado, e os doentes sendo todos curados, para a honra e glória de Jesus Cristo, na Igreja Pentecostal, na Rua da Conceição, Rio de Janeiro. Hoje, pastor José Borges descansa no Senhor, por Eliel Gomes, 387. Eu tive o privilégio de participar dos cultos na IPDA com pastor José Borges. Era muita unção e muito poder. Tio Samsung Novo. Esse homem andava com Deus. Se Isael Pacheco, 118. Estou com 39 anos, eu vivi isso. Meu pai era amigo do pastor Zé Borges. Se criamos com a sua família, eu era amigo dos seus filhos aqui. Porto Alegre, eu respeitava esse homem. Eu vi coisas quando eu tinha 6 anos que nunca vou esquecer. Deus usava ele como eu nunca vi. Ener Nelson Rocha, 906. Há 2 horas, Borges me conheceu com 5 anos. Hoje tenho 53, muitas saudades dele. Morávamos perto, o Monademar Nunes, Rei 8GX, ele e meu pai, na fé nuca. Mas eu olhei para trás, Orna Pastor Peterson, Bento Paz do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz de ouvir esse testemunho. Conheci o saudoso Pr. José Borges. @Severino Patrocínio, 5533. Eu tive uma honra de conhecer o PB, José Borges, em São Paulo. Foi um grande homem de Deus, eu amava muito de ouvir esse servo de Deus. Amém, glórias a Deus e Benedict Santos, 5200. Fui curado de úlcera, sofri 8 anos com essa enfermidade e através de Jesus e seu servo, Borges, fui curado e minha mãe foi liberta do vício do cigarro. Tenho saudade desse servo de Deus, muito usado por Deus, o Abrelina Bueno, 5227. Saudade das noites de vigília em Porto Alegre com o saudoso José Borges. Nunca vou esquecer, Flávio Santos Vincent. Olha, eu conheci o pastor José Borges em Porto Alegre. Muitas saudades da nossa antiga Deus é Amor. O pastor tinha um dom. Era muito abençoado. O Albino Ponte Sortândio, 14. Paz do Senhor, meu irmão. Recebi o batismo do Espírito Santo numa vigília 20 de outubro de 1995.
pregador saudoso, Père José Borges, a PBB Bruno Cesar. Conheci esse homem de Deus na sede mundial, participei de alguns cultos. Tinha muita unção, libertação e curas divinas. Me lembro estava vigília de passagem de ano. Aí veio notícia da morte dele. Maélio Carvalho, 2303. Não perdia um culto dele, às terças-feiras. A noite era uma grande bênção. A Cláudio Jose, 2979. Realmente era um grande homem de Deus. Foi meu pastor aqui em BH na década 1997 e da P900. A paz. Meu querido irmão, de ver o irmão testificando do nosso irmão José Borges, eu SNTI, o Espírito de Deus em minha vida aqui em casa. O irmão José Borges, eu tive a felicidade de conhecer o nosso irmão quando fui congregar na sede mundial em uma confraternização com o nosso irmão José Borges Grande, homem de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, por lembrar de nosso irmão José Borges. Aronaldo Tenório, 1969. Que saudade das pregações dele. Harmona Dicas Básicas, 2025. O último ano antes de partir, ele esteve na cidade onde moro e já estava meio doente que teve que ajudá-lo a subir na escada que leva ao escritório. A Jussecir Silva, 7788. Esse homem de Deus, já presenciei muitas pregações dele na sede mundial. Deus usava muito no dom de integração de espírito. A Vera Picelli 5314. Que saudade dos cultos de adoração com o presbítero Borges, que maravilha. A Judite Moreira Cunha. Já fui no culto saudoso. José Borges ser VC fosse crente. Verdade VC cair por terra. Mao de Jesus. 1488. A paz do Senhor Jesus, pastor José Borges, tive o privilégio de participar dos cultos, realizado pela IPDA. Muito forte as pregações e orações pelo dons do Espírito Santo. Filhado Deus, vivo herdeirado a 8826. Saudade das pregações desse pastor. Era um dos que não passavam pano para o pecado. Andréa Alves Silva. Homem de Deus, recebi muitas bênçãos na sede e conde com ele, a Marialva Giovanni Assei. Os homens de Deus de verdade foram todos embora, a Elizabeth de Campos. Eu TBM fui da IPDA por mais de 30 anos. Ele foi sim um grande homem de Deus. Tempo bom, de grandes maravilhas, saudades. Ficou TD em nossa lembrança. Saudades do missionário meu pai na fé através de suas pregações. Conheci o meu Jesus pelo qual sou apaixonada. Só gratidão. E saudades de TDEs saudosos irmãos, que já partiram foram antes de nós. Jesus está recolhendo a sua igreja apressadamente. Flex Sleep Therapy, homem de Deus. Pastor José Borges, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Egesfal, UCA 25. José Borges era diferenciado na terra. Fui em muitos cultos desse varão de Deus. Vi maravilhas, curas e muitos demônios se sujeitando. Era uma bênção. E Tempos Rio. Amava PR José Borges e suas formas de pregar a palavra. Toda terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Eliana Maria 17C. Tenho saudades, foi ele que me ganhou para Jesus, a Débora Guilherme Tazas 291. Estou aqui matando a saudade, Deus maravilhosos, e Catarina Maria 9473. Eu gostava de frequentar os cultos que ele pregava na sede mundial da igreja. Deus é amor, Maria Rodrigues 4054. Eu conheci. Verdadeiramente era um grande homem de Deus e deixou um grande legado. Só nos resta saudades eterna, é Rachel Bueno da Silva. Recebi bênçãos grandes nas concentração do presbítero José Borges. Deus sabe o que faz. Faz muita falta aqui. E a Evaldag Silva, 164. Eu tive o privilégio de conhecer esse grande homem de Deus na minha juventude aqui na Ípida do Rio de Janeiro. Tempos bons, e Salete Lorena 991. Paz do Senhor Jesus. Pastor apresentou meu filho em Campinas, na Rua General Carneiro. Que bênção, hoje meu filho está com 20 anos. Nossa Maria Madalena Sei. Eu conheci grande homem de Deus. Era muito usado por Deus. Cultos maravilhosos. O Espírito Santo usava. Ele revelava às pessoas. Pelo o nome
Eram vigílias abençoadas com esse servo do Senhor, a Maria Fátima NF7i. Eu amava saudoso José Borges. O que é bom, dura pouco. O Linda-se Ferraz Pereira de Brites, eu tive o prazer e a honra de conhecer, e fiz muitas campanhas na sede mundial. Com ele, recebi muitas bênção vitórias. Através dele, me lembro muito que a um dos cultos fui revelada que Jesus ia me dar uma casa com 3 meses. Eu recebi a vitória. Da Giotto, eu tenho 2 casas e um aparelho. Este era grande homem de Deus. O Lazará Figarella sem César 3. A paz do Senhor Jesus. Eu tive o privilégio de congregar na igreja de Londrina quando ele era dirigente, lá dias inesquecíveis. Saudades, Ione de Paula 6. Voltei para Jesus através de uma pregação do saudoso José Borges. No ano de 1992, em Porto Alegre, RC. Espero o dia em que voarei para os braços do Pai. Então vou rever meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo. Conservando a sã doutrina. Amei esse canal Tempo Bom, esse da IPDA. Tinham homens de Deus consagrados, cheios do Espírito Santo. Oliveira 185, Borges sempre vinha ministra em Curitiba, na Brasília. E Tiberê, Araquel Passesantos. Mais conhecido como Gorjão. Muita saudade. Irita de Cássia Soares 4487. Eu o vi no púlpito da Deus é Amor em São Bernardo do Campo, na rua Caraíbas. Eu era uma jovem de 14 anos. Ele só dizia assim: olhe aqui na minha mão, era só demônio por terra. Ineide Castros e 74. Glória a Deus, pastor José Borges. Homem fiel foi nesta obra do meu tempo, apresentou 2 netas. Minha bebê, quando vinha para Campinas SP, ainda congrego neste ministério. 10 de 1981, levo esta mesma dote a CUP Maria de Fátima, 5673. Graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecer o presbítero José Borges. Eu congreguei na igreja que ele era dirigente em Campo Limpo. Que saudade deste homem de Deus. Valquíria Ferreira F2 Paz do Senhor Jesus. Pastor José Borges era cheio de autoridade para expulsar os espíritos. Nos dias de hoje precisamos desse avivamento na IPDA. Saudades daquela época. Selma Zergio 175. Ele foi pastor aqui em Goiânia, Goiânia Natazaranisky 77. O pastor José Borges foi o maio pastor da IPDA abaixo do mês. Davi Miranda, Ranetier 8760. Quanta saudade destes pastores, que Deus leva o pastor. José Pedro, pastor José Borges, pastor Isaías. O Jesus, quanta saudade. Alçandra 7089. Homem de Deus, onde ele passava. Deus operava, vi Deus operando nos cultos aqui em SBC. São Paulo, Azandra Regina de Lima Moreira, 3443. Conhecido o pastor Borges, grande homem de Deus, na cidade de Porecatu, na consagração Deus e Amor, o Joana Alves das Neves, 88. Foi o prebe José Borges, que enfrentou a cadeia no lugar do missionário no RJ? Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.